Oi, 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 tudo bem? Então, pessoal, como estão? Espero que tenham aproveitado a nossa aula introdutória, onde nós conversamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, onde fizemos uma breve referência introdutória à nossa LGPD, trazendo aí os principais pontos, né, em relação à existência da lei, por que essa lei nasceu, né? Então, hoje a gente vai falar, inicialmente, nessa nossa primeira aula, né, depois da nossa aula introdutória, nós vamos falar sobre o artigo 1º, partindo ali das disposições preliminares. Quem acompanhou a apresentação do LGPD Class vai recordar que nós falamos que as nossas aulas seriam bem curtas, tá? O que vai acontecer? Nós tentamos fazer com que as aulas sejam curtas, contudo, alguns dispositivos fazem com que a gente converse um pouco mais, aprofunde um pouco mais. E como a ideia é trazer informação, é uma informação diferente daquela usualmente veiculada nos canais, né, que a gente é acostumado a acompanhar, então como esse é o nosso objetivo de fazer com que você compreenda a LGPD, a gente vai aprofundar em alguns pontos, tá? Então, vocês me perdoem se as nossas aulas não ficarem com os 5 minutos que nós havíamos combinado, tá bom? A nossa aula 1, onde a gente vai tratar sobre as disposições preliminares, é uma aula bem curtinha, tá? A gente vai falar sobre o artigo 1º, que diz, né, sobre o tratamento de dados pessoais, sobre a regulamentação, né, que a LGPD regulamenta apenas o tratamento de dados pessoais. E o que isso quer nos dizer? Que a lei não se destina à tutela dos direitos de pessoas jurídicas, tá? E a gente já vai conversar um pouquinho sobre esse ponto. Então, aqui no nosso artigo 1º, a disposição é a seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Eu trouxe algumas anotações aqui sobre alguns pontos aqui que nós negritamos, tá? Quando a gente fala ali na primeira parte ali, inclusive nos meios digitais, por que a lei trouxe essa referência, inclusive nos meios digitais? Não sei se vocês acompanham o Marco Civil, se vocês têm alguma referência sobre o Marco Civil. O Marco Civil da Internet, ele é uma lei super importante e trouxe diversas regulamentações no que diz respeito, inclusive, né, às operações de tratamento de dados. Contudo, as disposições do Marco Civil da Internet, elas dizem respeito somente aos meios digitais, ou seja, não havia tutela dos direitos dos direitos em relação, né, à proteção de dados, privacidade e proteção de dados para o ambiente físico. E aqui na LGPD isso é diferente, por quê? Porque aqui a lei contempla tanto o ambiente físico como o digital. Tanto que ela trouxe uma referência aqui que inclusive nos meios digitais. Então, quando vocês escutarem por aí que a LGPD se aplica somente ao ambiente digital, isso é um engano, tá? A LGPD se destina também, né, inclusive ao ambiente digital, mas ela é aplicável, ela tutela os direitos também, né, das informações dos titulares de dados que tiverem informações em ambientes físicos, certo?